Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula de redação do 7º ano, onde nós daremos início então ao estudo do módulo 33. Então pega o livro ângulo 3 de vocês e vamos lá estudar esse mais novo módulo. No módulo 33, que é o módulo de produção de textos, nós vamos estudar um pouco sobre as leis e estatutos. Olha só, você aprendeu que as leis têm finalidade bem definida, demarcar os direitos e deveres do Estado e de cada um dos cidadãos. São, portanto, textos fundamentais para a convivência democrática, né, pessoal? Qual a importância de leis e estatutos? É para exercer aqui a nossa cidadania. Elas vieram para modificar, para regular esse comportamento em sociedade, né? Regular o nosso comportamento enquanto cidadãos em uma sociedade, né? Regular os deveres e direitos do Estado e os deveres de cada um de nós cidadãos. O módulo 33, ele tem como objetivo refletir sobre direitos e deveres como valores intrínsecos à democracia e ao exercício da cidadania. Tem como objetivo retomar as características comuns à maioria dos textos prescritivos e tem como objetivo produzir texto, que vai ser o estatuto, com uma linguagem e estrutura semelhantes à dos textos legais. Nós precisamos também ter uma noção básica, né, algumas coisas básicas, conhecimentos básicos, quando vamos estudar aqui este módulo, que são os textos legais apresentam características estruturais e de linguagens próprias. Exemplo, um texto legal, por exemplo, uma lei, ela se estrutura assim, artigo, parágrafos, incisos, etc. A escrita, né, desses artigos, parágrafos e incisos são concisos e redigidos em linguagem formal e principalmente uma linguagem clara e objetiva. São algumas regras básicas, noções básicas que precisamos ter antes de entender aqui, né, como se lê, como se interpreta e de estudar as nossas leis. Na abertura do módulo nós temos essa imagem. Bom, nós temos 3 fotos, aqui um protesto, liberdade de luta, outro protesto, e aqui educação pública contra a criminalização dos movimentos sociais, ditadura nunca mais. Aqui nós temos vários protestos, né, pessoal, imagens de vários protestos. E como você observou nas aulas de leitura, as leis são escritas em linguagem muito própria, diferente da que usamos no dia a dia. Os textos da lei, dos estatutos, contratos, regimentos, etc., são chamados de textos prescritivos. Ou seja, o que são esses textos prescritivos? São textos cujo conteúdo, que são as orientações, regras, normas, devem ser seguidos à risca. Então, pessoal, nesses textos prescritivos você não tem essa liberdade de escolher, eu vou seguir ou não vou seguir. Você não tem. Nos textos prescritivos, nós como cidadãos que convivemos em sociedade temos a obrigação de obedecê-los, a obrigação de segui-los. Vamos então à leitura. O texto 1, o conceito de Estado, que eu trouxe para vocês, tá bom, pessoal? O conceito de Estado e o conceito de democracia, que são duas palavrinhas que nós sempre encontramos na leitura de uma lei, ou de um estatuto, ou de um regimento, tá, pessoal? Conceito de Estado e conceito de democracia. Vamos então a essas informações. Conceito de Estado. O Estado é uma figura abstrata criada pela sociedade. Também podemos entender que o Estado é uma sociedade política criada pela vontade de unificação e desenvolvimento do homem com o intuito de regulamentar e preservar o interesse público. Então, quando nesses textos prescritivos, aquele que te obriga, né, obriga você a fazer, a tomar alguma conduta que você não tem essa liberdade de escolher, vocês vão perceber sempre essa palavra, o Estado. E o que é o Estado nesses textos prescritivos? O Estado, pessoal, não é o Estado do Maranhão, Piauí, Mato Grosso, não é esse tipo de Estado, não. O Estado, quando fala-se em lei, é essa figura abstrata, ou seja, essa figura imaginária que foi criada por nós sociedade, para que nós tivéssemos aqui um apoio, né, desse Estado e que servisse para desenvolver o homem. Então, foi uma vontade, uma unificação de nós, enquanto sociedade, a essa figura abstrata para que esse Estado pudesse cuidar, então, de nós, cidadãos. E o que é democracia? Democracia é a forma de governo em que a soberania é exercida pelo povo. A palavra democracia tem origem no grego demokratia, que é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Neste sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio universal,
que é o sufrágio? É o voto universal, pessoal, o voto. O sufrágio aqui é o voto. Então, a democracia é uma forma de governo que quem tem o poder nas mãos é a sociedade, é o povo. E é o tipo, né, de política que utilizamos aqui no nosso país. Vamos ver agora as características da linguagem das leis. As leis são escritas de acordo com a língua culta ou língua padrão. Eu quero que vocês deem pausa e façam então a leitura do que é essa língua padrão, tá bom? Além disso, é imprescindível que apresentem também as características a seguir. Então, pessoal, uma lei, né, as leis, além de serem escritas de linguagem clara e objetiva, né, da língua padrão, elas têm que ter clareza. A clareza quando um texto é entendido de modo imediato pelo leitor. Um texto claro, ele não enrola não, ele já vem direto aqui no assunto. E isso é uma das características de um texto que quando se vai redigir uma lei. É obtido quando se utiliza linguagem simples, fácil, de pontuação adequada. Um texto claro, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis. Isso aqui é o artigo 83 do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então perceba que com quanto é claro aqui essa mensagem, essa frase, ó, nenhuma criança poderá viajar. Aqui não te dá nenhuma margem de interpretação. Isso aqui é muito objetivo, é muito claro. Tá muito claro aqui que nenhuma criança poderá viajar fora da comarca sem autorização dos pais ou responsáveis. Então isso é uma característica de uma linguagem de lei, da linguagem da lei, tá? Nós temos, por exemplo, aqui um texto sem clareza, olha só. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis. Então, aqui nós temos algum exemplo de texto sem clareza. Bom, outra característica quando se vai redigir uma lei, da estrutura de uma lei, né, de como nós devemos criar esse texto de lei, temos a concisão. Um texto conciso dispensa adjetivos e advérbios que não sejam essenciais ao entendimento. A prolixidade, ou seja, a quantidade excessiva de palavras, tende a diminuir a clareza e a dificultar o entendimento. Compare, vamos comparar aqui essas duas frases. Mas antes, lembra que o primeiro item era clareza? A concisão, ela vem da ênfase na clareza. Se não tivesse tanto de palavras, se marear de palavras, claro que vai ser mais conciso, mais enxuto e, consequentemente, um texto vai ser mais claro. E eu quero que vocês façam a leitura, tá? E compare uma frase concisa com uma frase prolixa, ou seja, que tem várias letras aqui, esse emaranhado de palavras que faz, né, com que a gente se perca um pouco nessa estrutura de palavras das leis. Bom, outro elemento da lei é a ordem direta. A ordem direta também facilita a compreensão. Na ordem direta, os termos aparecem na seguinte sequência. Aqui nós temos, olha só, o sujeito, depois o verbo, logo após o objeto e, por último, o predicativo. Compare dois modos de construir a frase e perceba a diferença que se resulta da ordem dos termos. Olha só, aqui na ordem direta nós temos: toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Então aqui nós temos essa ordem direta, ó, o sujeito, o verbo, o objeto ou o predicativo. E na ordem inversa, como que ficaria? Caso as diversões e os espetáculos públicos sejam classificados como adequados à faixa etária das crianças e adolescentes, eles poderão neles ingressar. Percebam que na ordem inversa o texto ele fica um pouco menos claro, né? E aqui já não tem essa característica que temos das leis, que é uma linguagem mais concisa e uma linguagem mais clara. Temos ainda a imperatividade. Lembra que eu falei que esse texto é um texto prescritivo, é um texto normativo, né? A lei é um texto normativo. E a lei, se ela vem para reger a nossa sociedade, se você é obrigado a utilizá-la, se você é obrigado a segui-lo, se ela rege essa estrutura normativa, claro que ela vai ter essa imperatividade, ela vai ter esse mandamento, né? As leis expressam deveres e obrigações dos cidadãos e do Estado, por isso são imperativas. Observe os recursos gramaticais que destacam esse caráter. E imperativo vem de obrigação, de obrigar nós cidadãos a segui-los. Outra característica é presente e o futuro indicativo. O modo verbal, a ação verbal vai estar sempre nessa função de presente e futuro indicativo. O modo indicativo é o que exprime a ação tida como certa. O tempo presente indica que a ação ocorre no momento da fala, escrita e leitura. Já o tempo futuro expressa certeza de ação. E aqui nós temos dois exemplos do parágrafo 1º e o parágrafo 5º.
Verbos no infinitivo, tá? Em lugar de substantivo da mesma família etimológica, por exemplo, no artigo 16, olha só, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. São um exemplo de texto de lei onde encontramos verbos no infinitivo que são características desse tipo textual. Eu trouxe para vocês uma informação extra com relação ao estrangeirismo. Porque, pessoal, vocês vão encontrar sempre em textos de leis, em textos normativos, textos prescritivos, muitas palavras em latim, né? Muitas palavras que veio de Roma. Por quê? Porque nossas leis nós tivemos esse estrangeirismo. Vamos entender um pouquinho por quê. O estrangeirismo é o processo que introduz palavras de outros idiomas na língua portuguesa. De acordo com a sua origem, as palavras recebem nomes específicos, tais como anglicismo, que é do inglês, glacismo do francês e etc. Há duas categorias de estrangeirismo. Nós temos o aportuguesamento, que é o quê? É a grafia e pronúncia da palavra são adaptadas para o português, como por exemplo abajur, que é do francês, é a abatjour, que é em francês, então adaptada e aportuguesada, nós chamamos somente de abajur. E nós temos ainda as palavras sem aportuguesamento, que conserva-se a forma original da palavra, só que são palavras que já estão enfincadas e presas no nosso idioma, como por exemplo mouse, link, pizza e etc. Os termos em latim são muito utilizados porque esse era o idioma da civilização romana, que é o berço desses textos normativos, berço das leis do direito, tais como os conhecemos hoje. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu.